Bom dia pessoal, Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai dar início no PET 3 de História do 7º ano, primeira semana. Lembrando que cada PET desse é dividido em 4 etapas, né? Que ele vai servir para complementar a sua carga horária que você está perdendo por conta da pandemia. Hoje a gente vai trazer um assunto que já foi até falado nas aulas anteriores, mas eles estão voltando, que era aquela questão da formação dos estados nacionais, mas só que eles vão trazer como monarquias absolutistas. O que vem a ser essa formação das monarquias absolutistas? Bom, essa formação das monarquias absolutistas, ela vai trazer aquele ponto de transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Lembra? Idade Média era aqueles feudos, né? E agora a Idade Moderna, os Estados Nacionais modernos, né? O que quer dizer isso, Estados Nacionais modernos? São os países, a formação dos países europeus, não é? A gente viu lá Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que foram os 4 primeiros, ali, começou a dar início ali na formação dos Estados Nacionais. Bom, então vamos lá. Começa lá no início, lá, né, na página 62, ele traz lá a formação, ele traz um texto, né, para você estar fazendo a leitura, né? Tá lá, a formação das monarquias absolutas na Europa. A Idade Moderna viu o nascimento dos estados absolutistas. Estados absolutistas, estados nacionais e monarquias absolutistas são praticamente a mesma coisa. A gente vai entender aí que esse momento, né, a gente viu muito isso lá na Idade Média, que era o quê? Aquele modo de produção feudal, né, que era aquela pirâmide, né, que era dividida em 3 partes, a igreja comandava, não era? A igreja ela tinha a função de moldar a mentalidade dos seres humanos agora, não era? Naquele momento, e a gente vai ver o que mudou, o que permaneceu para a Idade Moderna, que à medida que a gente chega na Idade Moderna, ela vai começar como se fosse, vai parecer o que a gente vive hoje, né? Que a gente já dá início aqui, o mercantilismo, né? Que é de certa forma, é o capitalismo primitivo, que ele vai começar a ter uma vida baseada próximo do que a gente vive hoje. Teve mudanças de permanência, mas a gente vai ver que vai ser essa configuração que vai ser a partir daqui para frente. Bom, então ele traz lá na página 63, ele traz um pequeno texto, né? Ele traz um texto, traz enunciado na questão número 1. Tanto de eu falar, eu acho, naqueles itens, vocês lembram que eu falo assim, em vez de eles colocar ABC, eu acho que eu falei tanto que eu acho que eles atenderam e colocaram agora A, B, C, D, e é para ficar mais fácil da gente resolver essas questões. Tá lá na primeira questão. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, que é algo importante, o renascimento do comércio, vocês lembram? Lá na Idade Antiga existia o comércio. Na Idade Média, a igreja, como ela tinha a função de moldar a mentalidade da população, o que ela fez? Ela começou a frear o comércio. Não é que não existia o comércio, mas ela freou bastante esse comércio. Quase não existiu o comércio ali na Europa, né? Sob o controle da Igreja Católica, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor. Lembra? A terra era um símbolo de riqueza, não é? Quem que tinha essas terras? Os senhores feudais. Como os senhores feudais não tinham essa relação de salário, eles forneciam um local para o camponês morar, não é? Em troca de quê? Trabalho. Não é? Então quase não existia o comércio, porque o que eles pensavam? A aristocracia, que era o clero e o nobre, que eram as duas classes, primeiro e segundo estado. Se a gente pagar um salário, pode ser que esse trabalhador ele adquira um recurso e vá e compra terras, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Se a gente frear isso, não tem como o camponês comprar a terra. Então a gente vai ficar com ela em posse, né? A nobreza vai ficar em posse, ela vai se transformar em senhora ou senhor feudal, né? Senhora feudal, porque a gente considera a Igreja Católica como a grande senhora feudal, né? Então não é que seja uma mulher, né? A instituição senhora feudal. Senhora feudal era que era o dono do feudo. O feudo era a terra, era símbolo de riqueza, visto que não tinha circulação de
aliás, quase não tinha a circulação de dinheiro, né, de moeda. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estava o fortalecimento do poder do rei e a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, responda as questões. Letra A. O que são monarquias centralizadas? O que é monarquia? Vem de mono, Então a gente vai, toda vez que você lembrar de monarquia, é uma forma de governo onde o rei manda. De que forma? Centralizada. Uma forma de governo onde o poder está centralizado nas mãos do rei. Por exemplo, lá na Europa a gente viu que eram vários feudos, né? E cada feudo aqui, o senhor feudal, ele era como se fosse o rei desse próprio feudo. Ele que montava suas leis, ele que elaborava suas leis, ele que ditava suas leis em suas terras, lembra? O feudo é um símbolo de poder e riqueza, né? Então ele mesmo criava suas leis. Então isso na Europa era praticamente na Europa inteira, né? Era só os feudos, né? À medida que o tempo foi passando, o que acontece? Então não existe um poder que manda em tudo, né? Então o que eles foram fazendo à medida que o tempo foi passando? Esses reinos, esses feudos foi se unindo até se transformar num reino. E nesse reino se transformou num Estado Nacional moderno ou numa monarquia, né, absolutista que manda de forma absoluta. Então, o que acontece? Em vez de passar o poder para várias pessoas aqui, já que eles vão transitar num local só, vai ter uma só pessoa para mandar. No caso aqui seria o rei. Então ele mandaria de forma centralizada. É como se fosse uma cidade. Uma cidade sempre não tem um centro. As coisas mais importantes não acontecem no centro. É a mesma coisa. Está centralizado numa pessoa só, não é? No caso aqui das monarquias absolutistas. Bom, então é isso. Forma de governo onde o poder está centralizado nas mãos do rei. Todo o poder político, quem controla o rei. Então não tem essa divisão descentralizada que era antigamente na Europa, não é? Que tinha os feudos, né? E cada senhor feudal elaborava as suas próprias leis. Agora não, uma pessoa só vai mandar, não é? Porque na hora que você vai transitar para cá e para lá, todo mundo vai viver de forma unificada, não é? De forma que o rei achar necessário. Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder os senhores feudais? Queda do poder dos senhores feudais. Faltou uma letrinha aí no enunciado. Bom, como que se deu isso aí? Antigamente a gente viu lá, existia o clero, nobres e os camponeses. Olha isso? Então os reis estavam aqui nos nobres, mas só que eles eram como se fosse figura ilustrativa, só como símbolo, ele não tinha poder, né? Ele não mandava assim. À medida que o tempo foi passando, o que foi acontecendo? Foi surgindo aqui no terceiro estado a burguesia. E a burguesia viu na figura do rei, que pertencia aos nobres, uma chance de adquirir poder, né? A burguesia, eles sempre comparam, né? Muitas vezes troca a burguesia e comerciantes. Se não existia comerciante aqui, o que acontece? Não existia a burguesia, né? Porque eles pensavam da seguinte forma: o que o comércio quer? Dinheiro, né? Quanto mais comerciar, mais lucro ele tiver, mais riqueza o comerciante tem, né? Então a burguesia viu o quê? Nossa, a gente começar voltar a ressurgir, a reabrir o comércio aqui, a gente vai ter grana. Então vamos fazer uma aliança com quem? Com o rei, porque o nobre e o clero, jamais eles vão querer o quê? Perder esses privilégios que ele tinha aí já há tanto tempo, né, na Idade Média. Então, o que eles vão fazer? Fazer uma aliança entre a burguesia e o rei. Lá na Inglaterra teve até a burguesia nobres, né, que eles vão modificar a estrutura política lá, porque lá na Inglaterra vai ser monarquia parlamentarista. A gente viu isso lá nas primeiras semanas lá dos Pets. Bom, então de que forma aconteceu essa transição? Tá lá, através da aliança entre o rei e a burguesia, não é?
que a burguesia oferecia para o rei? Tributo, né? Ele já pagava tributo para cá, então como se chegasse no rei e falasse: ei, rei, você não manda praticamente nada, você está aí só por decoração. Vamos fazer o seguinte: o que você acha de eu passar esse dinheiro, esse tributo aí, passar para você? Você vai ter grande poder, porque você vai poder formar um exército pessoal, né? Que eles falam exército nacional, mas o exército ele servir para defender quem? O representante maior, né? Que no caso aqui é o rei. Então tá através da aliança entre o rei e a burguesia, colocando fim à estrutura feudal. Então eu até coloquei lá que a gente fez essa pirâmide social, e eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, você divide em 3 classes e depois colocar uma coroinha aqui, não é? Para simbolizar o quê? Apesar dessa pirâmide social das 3 classes, agora o rei vai se tornar no topo, né? Ele vai se tornar o topo, é ele que vai trazer o poder centralizado. Tudo que ele fazer, o povo tem que acatar, não é? Aquela relação mesmo de rei e os seus súditos. Os súditos têm que fazer a vontade do rei, não é? Porque eles vão colocar aqui como se fosse o rei, fosse uma figura divina, né? No entanto que a igreja, apesar dela achar ruim essa estrutura, porque ela vai perder poder, porém o que vai ocorrer? O rei vai entrar em negociação, ó. Se você não me apoiar, você vai perder tudo. Então tanto o clero quanto os nobres vai fazer. Então vamos ficar do lado do rei, né? Porque infelizmente nós perdeu, né? Então é melhor manter um pouco dos privilégios do que perder total. Não é isso, através da aliança entre o rei e a burguesia, colocando fim na estrutura feudal. Feudal é o quê? Senhor feudal e camponeses, né? Ou servos, se você preferir assim. Questão letra C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Qual que eu te falei? O que a burguesia pensou? A única forma de reabertura, né, dela adquirir algum prestígio ou poder era o quê? Através do comércio. E o comércio vai trazer riqueza para eles, né? Então o que eles vão fazer? Reabertura das práticas comerciais, né? O consumismo, né? Consumir, pegar um produto e vender, e consequentemente o início do projeto político burguês, que é o capitalismo. Então a gente viu lá que eu te falei, a gente saiu daquele feudalismo e passa para o capitalismo. O que o comerciante gosta? Aqui, ó, de capital. O que é capital? Dinheiro. Então agora a terra vai ser valorosa. Vai ter um valor alto, porém o capital compra a terra, né? Então o projeto burguês, ele pensava que a gente trabalha para ganhar dinheiro, então isso tinha que ser uma nova forma de vida. Quem trabalha adquire lucro é que tem que ter riqueza, não é? Que tem que ter poder político. A gente vai entender isso aí porque vai se passando. Você pode ver que a burguesia saiu da base, ela foi só caminhando até chegar no topo. Hoje a gente vive numa sociedade não moderna, não que terminasse a moderna, passar a contemporânea, que a gente vive hoje, a gente vai perceber que hoje não é o clero que manda, o que manda é quem? Os burgueses, né? Porque eles fizeram o quê? Eles conseguiram, né, consolidar o projeto burguês, né, que onde o capital é o que mais importa na sociedade. Letra D. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? De que forma? Através de dinheiro, né? Como que o burguês passa o dinheiro para o governante? Através de tributos. A gente vive em uma sociedade, a gente paga tributo, imposto por tudo que a gente faz, né? E para onde que vai isso? Para o cofre dos governantes, né? E o governante vai pegar aquele valor e vai jogar na sociedade, pelo menos isso na teoria. Na prática a gente percebe que não vai para a sociedade, vai pouco, né? O que vai, para onde que vai é para o bolso dos políticos corruptos, mas na teoria tinha que ser dessa forma, né? Pagamento de tributos ou imposto, né? Para fortalecer o tesouro real. Real vem do real do dinheiro real? Não. Real vem da realeza. Tá lá.
Dinheiro do rei. Quanto mais dinheiro o rei tem, mais ele vai ter como investir em soldado, né? Leis para ampliar o comércio. Quanto mais comercial ele vai fazer, mais riqueza a gente vai ter. Porque se você pensar no mundo hoje, você tem que pensar no mundo como se fosse um grande mercado, né? Todo país tem que fazer o quê? Comerciar e adquirir muito dinheiro. Por isso que eles ficam com essas brigas aí, não é? No entanto, que eles põem as práticas comerciais até sobre a sua população, né? O que é mais importante? Comerciar e fortalecer o poder da economia, não é? Porque sem uma economia forte, você não tem uma vida social boa, né? Se você não tem uma vida social, o que quer dizer isso? A população do seu país não vai sobreviver bem, não é? Você não vai ter um investimento bacana na educação, não vai ter em segurança, na saúde e assim vai. A gente está vivendo um momento de pandemia, a gente está percebendo que a fragilidade, né, dos recursos sociais aqui no Brasil e em vários outros locais que não tem esse investimento bacana, né? Bom, letra E. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados nacionais? Então, se ele fala em benefício, então vamos colocar só duas classes sociais que teve benefício, né? Porque eu não entendo, o clero nobre, de certa forma, ele perdeu um pouco de poder. Então, ele teve que ter a manutenção do seu privilégio, né, resguardada, porém, quem que vai ter benefícios mesmo? A burguesia e o rei, né? O rei porque adquiriu o poder e a burguesia porque abriu o comércio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, liberdade comercial, né? Essa liberdade comercial não tinha na Idade Média porque o clero freava isso daí, não era? Falava que era pecado. Outro benefício que teve aí, né? Já que se fala em benefício, coisas boas, aumento do poder do rei. Então, quem se beneficiou praticamente, mais se beneficiou a burguesia, que não era nada, né? Passa do estágio de servo para um status de, estou começando a querer adquirir poder, no entanto, eu tenho que ter uma aliança com o maior governante do reino, ou da monarquia, ou do Estado nacional. Então, a burguesia mais o rei vai criar essa aliança forte aí. Questão número 2. Questão número 2, ele traz uma imagem, né? Ele traz lá um rei, lá nas alturas, depois você vem um nobre, depois você vem a classe trabalhadora, a classe dos camponeses, de burgueses, né? Tem várias pessoas. Então, o que ele pede? Descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? Essa questão aqui ela vai trazer as coisas bem próximas da outra resposta. Eu coloquei lá, simboliza a pirâmide social. Que pirâmide social está aqui, não é? A gente percebe que o rei está lá em cima, depois está o clero nobre aqui, e lá na base da pirâmide quem? Os camponeses, né? E burgueses, que é o terceiro estado. Por isso que eu coloquei. Simboliza a pirâmide social, rei centralizado, poder tudo na mão dele, por isso que ele está em cima, o clero e os nobres ao seu lado, praticamente, e o terceiro estado na base da pirâmide social. Pirâmide social, sociedade estamental. Tem 3 partes aí, não é? Professor, mas como é que eu vou entender isso? Através de pesquisa e normalmente, como que você vai identificar nessas charts? Pelas roupas, né? A gente percebe lá as roupas lá que está abaixo um pouco do rei, do lado esquerdo, algo mais parecido do clero, e o outro lá mais os nobres, todo pomposo, e lá embaixo o povo mais humilde, né? Então é dessa forma que a gente começa a querer identificar as classes sociais, através das vestimentas do desenho, né? Vestimenta são as roupas. Letra B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Ele pergunta novamente, ele pergunta quem, né, lá no primeiro lado, quem são essas pessoas representadas? Depois eles falam, quais camadas? Que camadas? Isso daqui, ó, a mesma, ó. Você representa na imagem. Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Então eu coloquei lá, a gente viu o rei, a gente viu o clero, a gente viu o nobre, a gente viu os burgueses, né? E a gente viu os camponeses. Aí vai te perguntar, né?
Qual estratégia? Aí vai ficar por sua conta. Ou seja, porque eu assisti a aula do professor Christopher de História, ou eu pesquisei em livros, pesquisei em internet, e eu consegui identificar essas imagens, né? O que ele vem a representar para a gente aí. É como se fosse pessoal mesmo, né? Porque se você não viu, agora você não conseguiu falar, através da videoaula do professor Christopher de História, né? Letra C. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Quais eram os interesses? Então, quem que tinha lá? Nobres e clérigos. O que eles queriam? Manutenção de seus privilégios. Eles tinham boas condições de vida, por quê? Porque o governo, né, deixava aquela pequena população viver bem, né? Dava melhores condições de vida para essa população que já nascia em outro patamar, né? Como se dizia o Bruno Henrique lá no Flamengo. Burguesia. O que a burguesia queria? Mais uma vez, voltando ali, liberdade comercial. Quanto mais liberdade comercial ela tem, mais ela vai conseguir adquirir dinheiro. Quanto mais ela adquirir dinheiro, mais poder ela vai ter. E junto com ela vai subir quem? O rei, não é? Porque ele vai também ser beneficiado com esse lucro da burguesia. E o último aí, camponeses, aquela população mais humilde. O que eles querem? O que um pobre normalmente quer? Melhores condições de trabalho, porque se ele tiver um trabalho bacana e ganha bem, ele vai ter uma condição boa de vida, né? Tá vendo que a história é tranquila? Depois que você começa a parar um pouco e a pensar, imaginar como você viveria nessa história aí, você começa a entender, não é? Principalmente com um professor igual eu, né? Que eu estou te dando as coordenadas certinhas aí para você aprender bem, né? Vamos lá para a letra D. Dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? O que o levou a construir essa hipótese? Dentro dos grupos representados, quais detinham maior poder? Apesar da gente ver um aumento assim, do poder da burguesia, de ver que ela está começando a criar assim, mecanismos de evolução, né, financeira, e através da financeira a política, a gente percebe que ela não tem tanto poder assim, né? Quem que vai ter poder? O rei, que tem um poder centralizado, e aqueles que tinham ainda o quê? Privilégio de classe. A burguesia estava querendo engatear os primeiros passos, né? Mas por enquanto ainda não, né? A gente vai perceber que ela vai conseguir superar todos, né? E hoje vai controlar a nossa sociedade. Porém, você vai colocar lá reis, nobres e clero, devido aos privilégios que detinham. Privilégio, não pagava imposto, era bem tranquilo, o rei dava condições de vida para eles morar, então tudo para eles era, né, funcionava de maneira que eles iam ter privilégios na sociedade, não precisavam trabalhar em nada. Só eles chegaram ao mundo para quê? Para ser sustentado pela base da pirâmide, não é? Que eu até coloquei um bonequinho lá para você, não é? Que eu falei assim, sociedade de pirâmide também pode ser representada dessa forma. As pernas são os camponeses, que vão servir de quê? De sustentação por todo o corpo do reino, não é? A mentalidade aqui vai ser da igreja, que vai convencer a população que essa é a vida justa. Os nobres vão articular com o clero, formando a aristocracia, para manter isso. E acima dela agora, a pirâmide do rei, não é? Ou seja, o rei está acima de todos aí nesse reino aí, né? Com poder centralizado, poder todo na mão dele. O que o levou a construir essa hipótese? Mais uma vez, você pode colocar através da videoaula do professor Christopher ou outras pesquisas que você conseguiu fazer, né? Sem não precisar te corrigir. Questão número 3 ele traz:
Durante a Idade Média não existiam os estados modernos. Tá vendo que agora traz estados modernos, não monarquia? Praticamente a mesma coisa. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente, aos poucos, né? Após o enfraquecimento do sistema feudal e o fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos. Então ele traz a burguesia aí. O que era a burguesia? Mais uma vez você vai voltar lá, tá vendo? Se você saber, começar a raciocinar, utilizar a razão, você vai entender fácil. Tá lá, burguesia. O que ela quer? Novamente, ó. Se ela vive em prol do comércio, reabertura do comércio e poder político. Quem tem poder político é privilegiado, que ele vai criar leis para quê? Para melhorar a vida dele, né? Antes você tinha que melhorar a vida da população, porém, o político a gente conhece como é, né? Melhorando a vida dele, da família dele, o resto que... vou nem usar o resto da palavra, mas tá lá. Reabertura do comércio. Reabertura. Por quê? Porque na Idade Média a igreja tentou fazer o quê? Frear esse comércio. Nobres, mais um aí, ó. Adquirir novas terras. Vocês lembram lá na Idade Média o que era o símbolo de poder? As terras, né? Eles queriam frear o comércio, por quê? Porque quem tinha terra tinha camponeses, né? E a manutenção dos seus privilégios, não pagando imposto. Igreja, o que ela vai querer? Adquirir mais fiéis, lógico, né? Visto ainda que tinha uma igreja, né? Que eles competiam, que eles são os muçulmanos lá, que era lá na Ásia, né? Eles estavam juntos, teve até aquela guerra lá das cruzadas, católicos versus muçulmanos, né? E manutenção também dos privilégios, que eram as duas classes que tinham privilégio nessa sociedade: o clero e os nobres, né? E os camponeses se matavam ali para sustentar essa população, não era? Bom, então aí, tá aí. Burguesia, nobres, que é aquilo que ele citou, burguesia, nobres e igreja. Eles não colocaram os camponeses, mas os camponeses, o que vai ter? Benefício? Não, né? Ele só vai ser conduzido, né? Como se fosse um gado, né? O gado vai sendo conduzido por uma população que tem, né? Vontade, que tem que quer possuir o poder, né? E dominar. Depois que eles adquirem o poder, a gente percebe que essa população de trabalhadores são esquecida pelos governantes, né? Aí lembra só na época das eleições, que a gente vai ver daqui uns dias, começa as eleições, a gente vai começar a ver os vereadores novamente na rua, cumprimentando a população, falando que vai investir nisso, aquilo outro, mas depois que passa as eleições a gente sabe qual é o fim disso daí, né? 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que na verdade teve mais de 100 anos, se você calcular lá. Iniciou em 1337, né? E teve fim em 1453, então teve mais de 100 anos, mas a guerra é chamada de Guerra de 100 anos, que a gente vai perceber o seguinte: tá lá a guerra ali, né? Tem lá os ingleses e os franceses, e vai colocar quais os reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 anos. Você vai colocar lá França, Inglaterra, as eternas rivais aí, né? Vai ter vários problemas aí de relação entre os dois aí, ó. Bom, o que acontecia? Vai ter a briga entre os dois, né? Eu vou já adiantar aqui, porque a gente já faz a dúvida lá. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? O trono francês. Como assim? Morreu o rei da França, não tinha herdeiro, nem o herdeiro
era um primo, né, que morava lá, um parente que morava lá na Inglaterra, era um inglês, né, e ele assumiu o trono. Ah, como assim? Um é da Inglaterra, o outro é francês? Nada a ver. O que vai acontecer? Nesse processo aqui de unificação dos feudos para se formar as monarquias absolutistas na Europa, você percebe que às vezes, antes, né, de vir essas marcações de território dos países, pode ser que esse feudo aqui, a pessoa tinha um parente desse aqui. De repente essa pessoa virou inglês, essa pessoa virou francês. Mas pode ser, como na Europa é tudo pertinho um do outro, pode ser que ele tenha um laço de sangue com o outro. Então, nesse momento aqui, o que acontecia? O herdeiro mais próximo de pegar esse trono era o inglês. Porém, o que ia acontecer? Se esse inglês tomasse o poder na França, o que ele ia fazer? Ele ia fazer coisas boas para os franceses ou para o inglês? Se ele é uma pessoa nacionalista, patriota, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar riquezas da França e beneficiar quem? Os ingleses. Os franceses, temendo isso, fizeram o quê? Opa, aqui não. Aqui quem vai assumir aqui tem que ser o francês, tem que ser um francês, não o inglês tomar conta. Principalmente por conta de quê? Dessa rivalidade das duas potências aí, né? Que eles vão até atrasar nas grandes navegações. A gente viu lá, isso é uma das explicações do atraso das grandes navegações dessas duas potências. A gente viu lá primeiro Portugal e depois Espanha. Foi isso nas grandes navegações? Então vai ter esse problema aqui, ó. Então eles vão querer o trono, né? Formação né? Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista, a demarcação de terras. Qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na guerra? Terminou a Guerra dos 100 Anos, formou-se quem? As monarquias inglesa, né? Monarquia inglesa, monarquia, vou apagar aqui, monarquia francesa. Então, as consequências foram essa, né? Monarquia, nossa, ficou ruim. Monarquia inglesa e francesa. Então tivemos como consequência isso daí, ó, formação das monarquias inglesas e formação da monarquia francesa. Surgiu mais 4 estados nacionais ou monarquias absolutistas. Na Guerra dos 100 Anos, letra D, uma figura ganhou destaque. Joana d'Arc, que é inclusive o nome de várias pessoas mais velhas, né? Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual o seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres. Isso aqui é bem tranquilo achar essa questão. Então, você pode fazer igual eu fiz aqui, né? Tem espaço suficiente aí e colocar lá. A minha resposta foi: importante personagem da história francesa durante a Guerra dos 100 Anos, quando seu país enfrentou a Inglaterra, a trajetória de luta pela valorização da mulher. A gente percebe que a mulher sempre foi desvalorizada, né? E tendo a sua, sendo bastante questionada a sua capacidade de lidar com os mesmos afazeres do homem, não é? Falar assim que a mulher não é capaz. Mas aqui a gente percebeu que apesar dela ser uma mulher nova, né? Ela conseguiu, assim, tem relatos que falam que isso é em verdade e tem relatos que falam que é verdade. Não tem como comprovar bem ao certo. Então, mas o que eles vão colocar? Que a Joana d'Arc liderou um exército, nesse vestido de um homem lá e tal, liderou um exército e ganhou a guerra francesa dos ingleses, né? Então, a França saiu vencedora, teve o seu trono colocado para outro francês, né? E então, qual que é essa relação, esse paralelo que a gente pode fazer? A luta da mulher, né? Que apesar dela ser uma mulher e todo mundo falar assim, não, você não é capaz de fazer isso, você não pode fazer isso porque você é mulher, então eu destaquei como se fosse uma luta por direitos, né?
a luta pela valorização. Percebe que sempre é questionado, colocado em dúvida a capacidade da mulher até os dias de hoje. Então, para nós, hoje, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contribuir, né, para quê? Para essa valorização da mulher. Não é porque eu sou homem que eu não tenho, né, que deixar a mulher ter os mesmos direitos. Ah, mas tem os mesmos direitos, professor. Tem, mas ainda existe um certo pré-conceito, um pré-julgamento de que a mulher é incapaz, né? Até às vezes comentários bobos, né? Ah, mas já que a mulher quer ter o mesmo direito que a mulher, manda eles carregar um caminhão de tijolo, né? Tipo, pensando assim, ah, ele quer colocar, então ela tem que fazer o mesmo. A gente tem que trocar essa questão da igualdade por equidade. Lembra dessa palavra? Pesquisa lá. O que é equidade? Tá lá. O homem tem força física maior do que a mulher. Na maioria dos casos, né? Mas tem casos que não. A gente percebe que tem muita mulher forte, tem as mulheres que valem, né? Então o que ocorre? Para que você vai colocar exemplos assim? Né? A mesma coisa de você colocar um peixe e um cachorro. Pedir para o peixe ficar dentro do rio, né? E o peixe ficar fora da água e o cachorro viver dentro da água, né? Então você precisa guardar isso. Equidade se chama respeito ao próximo, né? Então não é porque você não sabe fazer determinada coisa que você é menos que o outro, né? Bom, sendo assim, a gente encerra aqui o PET 3, né, da primeira semana, com a temática Formação das Monarquias Absolutistas. Então, na próxima semana, a gente vai ver a semana 2, né? Então, muito obrigado e até a segunda semana do PET 2.